Pessoal, boa tarde. Hoje, quarta-feira, a 24ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Vestibular de Vitória da Conquista. Hoje, quarta-feira, como sempre, é aula de Química. Nós estamos, pessoal, na apostila 11, Soluções. Soluções dividimos em 6 partes. A primeira parte, classificação das soluções, gráficos de solubilidades. Fechamos na aula passada e explicamos todas as questões. No item 2 da aula passada, nós explicamos tudo de formulários. Concentração comum, densidade absoluta, densidade relativa, título, relação entre concentração, densidade, título, molaridade, normalidade, fração molar de mistura do soluto e do solvente, relação entre molaridade e normalidade. Fizemos toda essa parte na aula passada, quando explicamos a parte de formulários. Na aula de hoje, nós vamos para as questões da apostila a respeito do item 2, que é formulários. Ainda, pessoal, em soluções, veremos o item 3, misturas e titulações com reações. Veremos também no item 4, pH e pOH, indicadores. No item 5, Ka e Kb, constante de ionização e dissociação de ácido e base. E para fecharmos o assunto de soluções tão importante, tanto para o Enem como qualquer vestibular do país, veremos também KPS, que é o que nós chamamos de produto de solubilidade. Pessoal, hoje, neste primeiro vídeo, vamos para as questões do item 2 de soluções, que é o que nós chamamos de formulários. Vamos para a questão de 19 a 44. Veja a questão 19 a respeito de concentração comum. Calcule a massa do ácido nítrico HNO3 necessário para a preparação de 150 mililitros de uma solução de concentração comum 50 gramas por litro. Veja que é uma questão simples de formulário. Concentração comum, massa sobre volume. Veja que o volume está em ml. Vamos então transformar para litros para que esteja de acordo com a concentração. Concentração 50, massa sobre 0,15. 50 vezes 0,15 dará 7,5 a massa desta solução. Então, uma questão simples de concentração comum. Questão 20, pessoal, da nossa apostila. 400 mililitros de uma solução aquosa contém 80 gramas de um medicamento cardinal, utilizado como antidepressivo do sistema nervoso central. Veja na letra A o que pede na questão 20. Qual a sua concentração em gramas por litro? 400 ml, 0,4 litros. Concentração massa sobre volume. A massa 80 dividido por 0,4, 200 gramas por litro, será a concentração deste antidepressivo, conhecido como cardinal. Na letra B, que volume dessa solução deve ser injetado em um paciente
que volume deve ser injetado em um paciente, a fim de que ele receba 2 gramas deste medicamento. Pessoal, a fórmula da concentração, massa sobre volume. Concentração é uma característica do dentro do medicamento, então é fixo. Como a concentração é 200 gramas por litro, a massa é 2 gramas, quem vai ser o volume? 200 vezes V igual a 2. 2 dividido por 200, 2 dividido por 200 daria 0,01 litros, que poderia ser a resposta, ou volume 10 mililitros. Então deveria aplicar neste paciente 10 mililitros de cardenal para que ele receba 2 gramas do medicamento. Pessoal, como vocês já perceberam, que as questões são da 14 até a 44. Vocês viram que a questão 1 a 13 foi do item 1, gráficos de solubilidade e classificação de mistura. Então a primeira questão resolvida hoje foi a questão 14, a segunda questão resolvida foi a 15, agora pessoal estamos indo para a questão 16 da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Uma solução contém 18 gramas de glicose, C6H12O6, 24 gramas de ácido acético, 24 gramas de ácido acético, C2H6O2, C2H5O2 e 81 gramas de água, pessoal. Veja que ele pede a fração molar somente do ácido acético. Pessoal, que aqui na glicose, o número de mols de glicose é a massa sobre o seu peso molecular. Então o número de mols da glicose seria 0,1 mols. Aqui, pessoal, nós temos o ácido acético, C2H4O2, o número de mols do ácido acético, 24 dividido por 60, 24 dividido por 60, 0,4 mols de ácido acético. Por fim, o número de mols de água seria 81 sobre 18. 81 dividido por 18, 4,5 mols. Veja que na questão pede o número de mols somente do ácido acético. Mols do ácido acético C2H4O2, o número de mols do ácido acético sobre o número de mols, pessoal, total. Qual é o número de mols do ácido acético? 0,4. E qual será o número de mols total? 0,1 mais 0,4 mais 4,5. 0,4 dividido por 5. Qual é a fração molar do ácido acético, pessoal? 0,08. Esta deverá ser a resposta. O ácido acético, o número de mols, é adimensional. E por isso que a resposta desta questão será a letra D. Questão sobre fração molar. Vamos, pessoal, para a questão 17 da PUC de São Paulo. Para verificar se um objeto é de chumbo puro, um estudante realiza a seguinte experiência. Determine a sua massa, 175,90 gramas. 2. Imerge-o totalmente em 50 ml de água contida em uma proveta. 50 ml. Pega um bloco de chumbo
e imerge em uma proveta com 50 ml de água. Lê o volume da mistura agora, água e metal, e nós teremos um volume total de 65,5 ml. Então veja que tem, imerge totalmente em 50 ml de água. Após o metal mais a água, o volume total passa a ser 65,5 ml. Com os dados obtidos, calcule a densidade do metal. Compara com o valor registrado numa tabela de propriedades específicas de substância e conclui que se trata de chumbo puro. Qual o valor calculado para a densidade em gramas por ml à temperatura da experiência? Pessoal, a densidade é igual a massa sobre o volume. Pede na questão justamente isso. Qual o valor do cálculo da densidade? Quem é a densidade? É a massa, 175,5 gramas, e o volume, no caso, do bloco de chumbo. Pessoal, quem será o volume do bloco de chumbo? Vai ser o volume total, água e chumbo, 65,5, subtraído do volume, né? No caso da água, 50. Ou seja, o volume do bloco do chumbo daria 15,5 ml. Ele quer a resposta em gramas por ml. 15,5, densidade, 175,5 dividido por 15,5 dá 11,32 gramas por ml. Por isso que esta densidade será a densidade do bloco de chumbo que já foi considerado chumbo puro. A resposta para esta questão, pessoal, será a letra E. Pessoal, para a questão 18 da nossa apostila. Uma solução encerra 15 gramas de carbonato de sódio. Massa do soluto M1, 15 gramas do sal. Em 135 gramas de água. Massa do solvente, 135 gramas de água. A densidade da solução vale 1,1 gramas por ml. Calcule, letra A, o título da solução. Quem é o título da solução, pessoal, visto na aula total, na aula passada? Título em massa é a massa do soluto sobre a massa total. Quem é a massa do soluto? 15 gramas é a massa do sal. E quem é aqui, pessoal, a massa total? A massa do soluto com a massa do solvente. Ou seja, 150 gramas. 15 dividido por 150 dá 0,1. Multiplicado por 100, 10% será o título em massa desta solução. Na letra B, pede-se a concentração da solução em gramas por litro. Veja como é interessante, pessoal, a letra B. Lembra lá atrás, na aula passada, formulários, relação entre concentração, densidade e título. Concentração é igual a 1000 vezes densidade vezes título. Se a concentração for em gramas por litro e a densidade em gramas por ml. Muito cuidado, porque é muito cobrado esta relação. 1000, densidade 1,1 e título 0,1. 1000 vezes 1,1 vezes 0,1 dá um total de 110
gramas por litro. Então veja que estamos avançando aí nas questões com todo tipo de formulário visto na aula passada. Então, como vocês estão vendo, agora que é a questão 19. Qual a massa dissoluta M1 existente em 1 kg de solução? Massa total 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Massa da solução significa a massa total. 40% em massa, que significa o título. Primeira pergunta: qual a massa do soluto? Pessoal, título é igual a massa do soluto sobre massa, o quê? Massa total. Quem é o título? 40%, 0,4. Massa do soluto sobre massa total, 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Quem vai ser a massa do soluto? 400 gramas será a massa do soluto. Vamos agora para a segunda pergunta nesta questão. Pede a concentração dessa solução, sabendo que a densidade é 1,5 gramas por ml. Concentração é igual a 1000 vezes densidade vezes título. Para mim usar esta forma, a resposta tem que ser em gramas por litro e a densidade tem que ser em gramas por ml. 1000 vezes densidade 1,5 e o título 0,4. Concentração 1500 vezes 0,4, 600 gramas por litro. Veja que nessa questão foram duas perguntas: a massa do soluto e a concentração em gramas por litro. Então vamos agora para a questão 20 da nossa apostila. Um laboratorista deseja verificar a densidade de uma certa solução. Com o auxílio de uma pipeta, ele retira 30 ml desta solução e verifica que a amostra tem massa igual a 45 gramas. Pergunta-se, letra A, qual a densidade, pessoal, da solução? Pessoal, neste caso, densidade é igual a massa sobre volume. Eu posso deixar em ml e a densidade vai ficar em gramas por ml. Densidade é igual a massa 45 gramas por 30 ml. Densidade 1,5 gramas por mililitros. Como não especificou qual a unidade, podemos deixar assim. Letra B. Qual a massa contida no volume de 5 ml? Veja que o volume agora é somente de 5 ml. Densidade, massa sobre volume. Densidade e concentração de uma mistura é constante. Como a densidade é 1,5 gramas por ml e o volume agora passou a ser 5 ml, a massa será de 7,5 gramas. 1,5 vezes 5, 7,5 gramas. Na letra C, pessoal, pede qual o volume da solução cuja massa é 90 gramas. Veja novamente que a densidade é massa sobre volume. Como a densidade é fixa, 1,5, 90 gramas sobre volume. 1,5 vezes V é igual a 90. 90 dividido por 1,5, 60 mililitros será o volume quando a massa for de 90 gramas. Fecha aí mais uma questão de formulário
Segundo item de soluções. Pessoal, vamos agora para a questão 21 da nossa apostila. O conteúdo de ácido acético no vinagre é de aproximadamente 3% em massa. Este será o título. Sabe-se que a massa molar do ácido acético, ou seja, a massa molar, o peso molecular do ácido acético, 60 gramas por mol, e que a densidade do vinagre é de 1 grama por ml. Pessoal, veja o que pede nessa questão. Qual a concentração molar do ácido acético? Então, veja que nós vemos concentração comum, concentração absoluta, densidade absoluta, fração molar, título, relação entre concentração, densidade e título. Estamos andando. Estamos agora em molaridade, ou seja, concentração molar. Esse tipo de questão foi questão já algumas vezes do Enem e do vestibular, várias vezes. Concentração 1000 vezes densidade vezes título. Para essa concentração ficar em litros, gramas por litro, e a densidade, gramas por ml. Concentração igual a 1000, densidade 1 grama por ml, e o título 0,03, que é 3%. Concentração 30 gramas por litro. Mas não pediu, pessoal, a concentração comum. Pediu a concentração molar. É molaridade. Concentração é igual a molaridade vezes peso molecular. Cuidado com essa relação que nós vimos lá em formulário, no item 2 de soluções, na aula passada. Quem é a concentração, pessoal? 30 molaridade vezes peso molecular, que é 60. 30 dividido por 60, 0,5 mol por litro, será a molaridade do vinagre. Esta será a resposta, pois é uma questão subjetiva. Então vamos agora para a questão 22 da nossa apostila. Solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio. NaCl, peso molecular, 58,5 gramas. 23 do sódio e 55,5 do cloro. 58,5 gramas será o seu peso molecular. Usada em medicina, pois a sua composição coincide com aquela dos fluidos dos organismos, sabendo-se que foi preparada pela dissolução de 0,9 gramas do sal em 100 mililitros de solução. Podemos afirmar que a molaridade da solução vale aproximadamente. Vocês viram agora que molaridade pode sair por concentração, molaridade vezes peso molecular da aula da questão anterior, que é a relação entre concentração comum e molaridade. Já aqui não. A molaridade vai pela sua fórmula mais usual. Molaridade, massa sobre peso molecular vezes volume em litros. Veja que o volume aqui, pessoal, 100 ml, vale 0,1 litro. Qual é a massa? 0,9 gramas. Peso molecular, 58,5 vezes 0,1. Molaridade, 0,9 sobre 5,85. Molaridade, 0,9 dividido por 5,85 dará 0,15 mol por litro, ou 0,15 molar.
resposta da questão será a letra E. Vamos, pessoal, para a questão 23 da nossa apostila. A massa de permanganato de potássio, que é um sal comum, pessoal, com peso molecular de 158 gramas, que deve ser dissolvida em água até completar o volume de 200 ml de solução, de modo a obter-se uma solução 0,01 mol por litro. Quando ele diz 0,01 mol por litro, significa a sua molaridade. Quem é a molaridade? Massa, peso molecular, vezes volume em litros. Como eu tenho a molaridade, pessoal, 0,01, pede na questão, né, a massa deste sal, peso molecular 158 e o volume em litros corresponde a 0,2 litros. Passando para cá, multiplicando, 0,01 vezes 158 vezes 0,2, qual vai ser a massa dissoluta? Vezes 158 vezes 0,2. Resposta: 0,316 gramas deste sal permanganato de potássio. A resposta desta questão, pessoal, será a letra D. Vamos para frente, pessoal, com a questão 24 da nossa apostila da VUNESP de São Paulo. Com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população, em muitas cidades, adiciona-se fluoreto de sódio, ou seja, NaF, fluoreto de sódio. Neste caso, o fluoreto de sódio terá peso molecular de 42 gramas, 23 com 19. Em água distribuída pelas estações de tratamento, de modo a obter uma concentração de 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Pessoal, estamos falando de concentração molar, pois ele diz mol por litro. Com base nesse valor, e dadas as massas molares em gramas, podemos dizer que a massa do sal obtida em 500 ml de solução será. Quem é o volume, pessoal? 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Molaridade, massa, peso molecular, vezes volume em litros. Quem é a molaridade? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Peso molecular 42 e o volume 0,5. Passa para cá multiplicando. 2 vezes 10 a menos 5 vezes 42 vezes 0,5. 2 vezes 42, 84 vezes 0,5. 42 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos ver como seria a resposta. Ela está, pessoal, em notação científica. Diminui um aqui, aumenta um lá. Menos 4 gramas. Veja que esta resposta em gramas será a letra D. Então vamos para a questão agora 25 da UERJ do Rio de Janeiro. No rótulo de uma garrafa de água mineral, lê-se. Veja que nós temos uma tabela com vários sais que contém. Veja que é uma questão caracteres de vestibular, mas é como eu sempre falo, a cara do Enem. Questão simples, mas tem que prestar atenção. Nessa água mineral, a concentração do nitrato de sódio em mol por litro. Nitrato de sódio em mol por litro. Ele pede a molaridade.
Veja, pessoal, que na tabela dada na questão, ele se refere à água mineral em um recipiente de 1 litro. E o nitrato de sódio, 23, 14 com 48, 85 gramas. Na tabela tem nitrato de sódio 17 miligramas, ou seja, 0,017 gramas. Molaridade, massa sobre peso molecular vezes volume em litros. Molaridade, a massa 0,017, peso molecular 85, vezes o volume 1. 0,017 dividido por 85, 0,017 dividido por 85, 0,002. Molaridade, 2 × 10 elevado a -4 mol por litro. Esta será a resposta e a alternativa correta, pessoal, será a letra B.